Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 5. Objeto de conhecimento. Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo. Detalhamento. Relação do Sistema Solar com a Via Láctea e outras galáxias. Vamos à nossa aula? Então, vamos visualizar aqui, o nosso endereço cósmico. Vejam só, estamos diante da Via Láctea, que é um aglomerado, de corpos celestes onde nós estamos. A Via Láctea ela teve origem há 13,6 bilhões de anos. Ela nasceu um pouco depois do Big Bang, a grande expansão que deu origem a todo o universo. Percebam que a Via Láctea ela tem braços que se estendem do seu centro, e se prolongam. Essa é justamente a característica de galáxias como a Via Láctea, que são galáxias em espiral. Nós nos encontramos em um desses braços. Percebam esse pontinho brilhante. Esse é o braço de Órion, onde está justamente a nossa vizinhança. E se nós mergulharmos nele, nós vamos encontrar o nosso sistema solar, onde há sua estrela no centro e os planetas que giram à sua volta. Então, nós temos a Terra e os seus companheiros aí de órbita. Temos Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas vocês já pararam para pensar como esses planetas se mantêm em órbita? Como esse conjunto se mantém em harmonia? Bom, sobre esse segredinho do universo, eu pedi a ajuda da professora Risolda, professora de Física, para esclarecer aí como é que esse conjunto se mantém aí em tão harmonia, os planetas girando ao redor de sua estrela. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias, de Física, e trago o seguinte questionamento para vocês. Já pararam para pensar por que todos os planetas giram em torno do Sol? Ou por que a Terra não voa para longe no espaço? Pessoal, a resposta para essas perguntas é a seguinte. É uma força que usamos o tempo todo, mas que é fundamental para a existência do nosso sistema. Você sabe qual é? É a gravidade. Tudo que tem massa atrai outras coisas com massa. Quanto maior a massa, maior a atração. Logo, a gravidade não é apenas algo que nos mantém no chão. É uma força fundamental que moldou e continua a moldar o universo em que vivemos, desde a formação das estrelas até o movimento dos planetas. Bom, como vocês viram, o segredinho aí para manter tudo em ordem é a gravidade. E como tão claramente explicou a professora, a gravidade ela é uma força de atração entre dois corpos, cujo corpo de maior massa atrai o corpo de menor massa. E se a gente exemplificar com o nosso sistema, nós temos aí o Sol como o corpo de maior massa do sistema, atraindo os planetas que mantêm órbitas ao redor dessa estrela. Assim também nós vimos no vídeo da professora uma maçã caindo da árvore. E também nós podemos exemplificar com nós, seres humanos, que estamos na superfície terrestre. Por que nós não estamos aí flutuando, soltos no cosmos? Porque a gravidade nos prende na superfície terrestre. Ela atrai todos os corpos que estão na superfície do planeta para o seu centro. E daí, então, a gente descobre quem é a força que rege aí todo o universo. A gravidade. Então, nós vamos entender aqui o passo a passo da origem do nosso sistema solar. E tudo começou com uma supernova. Toda a matéria que deu origem ao sistema solar provavelmente surgiu a partir de uma supernova. Bom, vamos entender aqui o conceito de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E tudo que existe é formado de matéria. Portanto, o Sol, os planetas,
nós, seres vivos, tudo que está presente no universo é formado de matéria. E essa matéria, ela é proveniente aí dessa supernova, que a supernova é uma forma de a estrela morrer. As estrelas têm ciclos de vida e, ao final dela, ela pode apresentar diferentes eventos. Um desses eventos é uma supernova. Então, as supernovas são explosões estelares violentas que ocorrem no final da vida de uma estrela massiva. Então, durante essa explosão da supernova, toda a matéria contida nela foi lançada ao espaço. E esse foi o primeiro passo do nascimento do nosso sistema solar. Após a supernova, nós temos a formação de uma nebulosa solar. Então, com a explosão da supernova, formou-se uma nuvem de gás e poeira cósmica, chamada de nebulosa solar. E em algum ponto dessa nebulosa, a matéria começou a se concentrar e a ficar cada vez mais densa. Percebam aí, prestem atenção nessa questão da matéria se concentrar em um único ponto. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Então, a gravidade estava agindo ali naquele ponto para concentrar a massa naquele determinado local. E essa concentração de massa, devido à ação da gravidade, levou ao colapso desse ponto onde a matéria estava se concentrando. E depois deste evento, nós temos aí a formação do disco protoplanetário. Percebam na nossa imagem que ele é um disco giratório, onde a matéria estava se concentrando em seu centro. Então, o colapso que aconteceu gerou um disco rotativo de gás e poeira. Sob o efeito da rotação e da própria gravidade, o material se organizou neste disco, alimentando a formação de uma protoestrela. Professora, o que é uma protoestrela? Protoestrela é uma estrela que vai nascer, que está se formando, que no caso aí seria o nosso Sol mais lá na frente, que nasceria ao centro desse disco protoplanetário. Então, o evento seguinte seria o nascimento da própria estrela, o Sol. Então, a formação do Sol se deu pela contração gravitacional, processo físico onde a força da gravidade causa o encolhimento de um objeto astronômico. Percebam que esse encolhimento aí foi por conta, da gravidade, causando assim o aumento da temperatura e a pressão no interior do objeto. E toda essa pressão e o aumento de temperatura desencadearam aí processos de fusão nuclear, originando a nova estrela. Professora, o que é a fusão nuclear? A fusão nuclear é quando núcleos atômicos se juntam. No caso, aí nós temos a junção de átomos de hidrogênio. E quando esses átomos se juntam, quando esses núcleos aí passam por fusão nuclear, esse processo vai gerar grande energia, como bombas atômicas. Então, imaginem milhares de bombas atômicas aí, se eu comparar a geração de energia gerada nesse processo. E essa energia ela vai se propagar, nós vamos observar isso na forma de luz e calor, que é justamente a característica das estrelas. É isso que faz delas serem corpos brilhantes e quentes, porque elas estão ali fundindo o núcleo atômico dos seus elementos e aí elas brilham intensamente e geram calor. Então, depois do nascimento do Sol, nós temos o processo de acreção e formação dos planetas. Então, com a formação da estrela, já ativa em processo de fusão nuclear, gerando luz e calor, partículas do disco e gases de poeira cósmica foram se agregando. O que é agregar? Todo aquele material que restou da formação da estrela começou a se juntar, a se impactar, colidindo um com os outros, como nós podemos observar na nossa imagem. E começaram aí a formar aglomerados que dariam origem aos planetas e todos os elementos presentes aí no nosso sistema, cometas, asteroides e tudo mais que nós podemos encontrar aí no sistema solar. Depois desse processo aí de formação, de acreção dos planetas, nós temos a diferenciação entre os planetas, porque os planetas eles não são iguais.
como nós vimos, eles são aí, cada um deles tem uma característica em específico. E nós podemos diferenciá-los entre planetas rochosos e gasosos. Também podemos chamar os planetas gasosos de planetas jovianos. Bom, mas o que diferenciou então esses planetas aí no início na formação do sistema solar? A temperatura. Então, a temperatura no momento da formação foi o fator-chave para a diferenciação entre os planetas, em rochosos e gasosos. Então, a alta temperatura na região mais próxima do Sol fez com que apenas materiais rochosos e metálicos pudessem condensar e formar os planetas rochosos, também chamados de planetas telúricos. Então, a gente percebe aí na formação do nosso sistema solar que os 4 primeiros planetas, eles são rochosos. Então, nós temos Mercúrio, como nós podemos observar aí na nossa imagem, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os planetas rochosos. E após a formação aí dos planetas rochosos, que foram os primeiros, a gente tem mais distante, já com a temperatura mais baixa, nas regiões mais externas do sistema solar, a gente tem aí, ou seja, mais distante do Sol, permitiu que gases permanecessem em estado gasoso e fossem atraídos pela gravidade, formando então os gigantes gasosos, também chamados de jovianos. E na nossa imagem, a gente pode ver aqui Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ai, professora, quem é esse perdido aqui? Porque os planetas são só 8. Esse aí é Plutão. Um dia ele já foi considerado planeta, mas ele caiu de categoria, passou a ser um planeta anão, porque ele não atende aí todas as características de um planeta. E uma delas é o fato de que ele não tem uma órbita desimpedida, ele não consegue limpar a sua trajetória durante o seu movimento de translação. Por isso ele caiu de categoria, né? Só uma curiosidadezinha para vocês. Então nós temos 8 planetas no nosso sistema solar. Após aí a formação dos planetas, o sistema passou por uma grande limpeza. Essa limpeza foi gerada a partir da radiação do Sol. Então, com o Sol já em fusão nuclear, ele emitiu fortes ventos solares, que dispersaram os gases remanescentes ali da formação da estrela e foi limpando o sistema e deixando as estruturas mais estáveis, ou seja, os planetas. Porém, essa limpeza deixou detritos como os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter e também formou cometas ali pelo sistema, principalmente na região do cinturão de Kuiper, né, e na nuvem de Oort, que fica ali para além do planeta Netuno. Então, vamos olhar agora, vejam só, a estrutura que se formou a partir de todos esses eventos. Então, nós temos quem? A estrela é o nosso Sol, né, que corresponde aí 99,8% de toda a matéria do sistema solar. Então, perceba o quão grande ele é, né? Então, ele compõe aí a maior parte da massa do sistema. Nós temos os planetas, como nós vimos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E também temos o cinturão de asteroides, que nós vamos ver daqui a pouco, o cinturão de Kuiper e a zona de Oort. Vejamos aqui a nossa imagem. E olhem como está organizado o sistema solar. Temos o Sol como estrela, os 4 primeiros planetas telúricos ou rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Vemos que aqui, entre Marte e Júpiter, tem um cinturão de asteroides. Depois nós temos os planetas jovianos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Eles também são chamados de gigantes gasosos. E, finalmente, aqui, após Netuno, nós temos o cinturão de Kuiper e, para além dele, a nuvem de Oort. E nessa região, nós vamos encontrar alguns planetas anões, Makemake, Plutão e Eris. Então, esse é o nosso sistema solar. Esse é o nosso bairro.
o nosso bairro cósmico, né? Onde nós estamos aí dentro do planeta Terra, junto com os nossos vizinhos, que são os planetas que compõem esse sistema. Mas eu pergunto a vocês, será que o sistema solar está sozinho, isolado na vastidão do universo? Não, ele faz parte de algo muito maior, que é uma galáxia, como nós vimos lá no início da aula, né? Ela é um aglomerado de outros corpos celestes de outros sistemas. Então, a Via Láctea ela é uma gigantesca coleção de centenas de bilhões de estrelas, e o Sol é só mais uma delas. Enquanto os planetas giram ao redor do Sol, todo o sistema solar também gira em torno do centro da Via Láctea. E o nosso sistema leva cerca de 225 milhões de anos para completar uma única volta. Ou seja, somos parte de um sistema que nasceu em movimento, dentro de uma galáxia viva e que está em constante transformação. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa galáxia? Então, a Via Láctea ela é uma galáxia em espiral, como nós podemos ver aqui na nossa imagem, né? Ela possui uma idade de 13,6 bilhões de anos, possui aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, a luz para atravessar de uma ponta a outra galáxia, ela leva 100 mil anos. E a galáxia possui cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. No centro da nossa galáxia encontra-se um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. E a tradução do termo Via Láctea é caminho de leite. Como vocês podem ver aí na imagem, um homem observando o céu noturno. Essa visão fez com que os gregos chamassem, essa visão de Via Láctea, que significa caminho de leite, que nada mais é do que as estrelas aí brilhando na Via Láctea. E como nós vimos também no início da nossa aula, nós estamos em um desses braços da Via Láctea, que é o braço de Órion. O braço de Órion, também conhecido como braço local, é um dos braços espirais e menores da Via Láctea, onde nosso sistema solar está organizado e localizado. Dentro deste braço, o nosso sistema solar está situado perto da borda interna, a aproximadamente 26 mil anos-luz do centro galáctico. Percebam aí na nossa imagem que nós temos outros braços. Vou citar alguns para vocês. O braço de Norma, o braço Perseus, o próprio braço de Órion, o Carina e o Scutum Crux. São braços aí que constituem a nossa galáxia. E, continuando, o sistema solar ele orbita o centro da galáxia a cada 25 milhões de anos. Só que a nossa galáxia, ela não está sozinha no universo. Ela possui vizinhas também. E esse agrupamento de galáxias aí em torno da Via Láctea nós chamamos de grupo local de galáxias. É um aglomerado de galáxias ao qual a Via Láctea pertence. E inclui aí galáxias como Andrômeda e outras galáxias menores. É um grupo relativamente pequeno, com cerca de 50 galáxias, e ocupa um volume aproximadamente de 10 milhões de anos-luz. Os 3 maiores membros do grupo local são em ordem decrescente de massa. Primeiro, a galáxia de Andrômeda, depois a Via Láctea e a galáxia M33. Estas 3 galáxias concentram mais de 90% de toda a luz visível emitida pelo grupo local. Então, a maioria dos outros componentes do grupo local são galáxias anãs, de massas pequenas comparadas às 3 primeiras. E, consequentemente, também tem pouca luminosidade. Então, vamos conhecer aí uma das nossas vizinhas, que também é Andrômeda, que também pode ser chamada de M31. Ela é uma das galáxias mais importantes do universo observável, devido ao seu grande tamanho e à sua proximidade com a Via Láctea. Trata-se de uma galáxia em espiral elíptica, também assim parecida com a Via Láctea. Ela vai ter aqueles membros que se estendem a partir do seu centro, com uma estrutura complexa, composta por bilhões de estrelas, nebulosas e sistemas planetários. Percebam aí na nossa imagem como ela é parecida ali com a Via Láctea em termos de aparência, porque são ambas galáxias espirais. Andrômeda ela se localiza
cerca de 2,5 milhões de anos-luz da Terra. É a galáxia mais próxima da nossa e pode ser observada a olho nu, em regiões onde o céu está limpo, com pouca poluição luminosa. Andrômeda é considerada uma vizinha cósmica da Via Láctea e, acreditem, nós temos um encontro marcado com ela. Vamos aqui observar uma tirinha. Encontro galáctico entre a Via Láctea e Andrômeda. Via, espera por mim. Falta só 4 bilhões de anos. O quê? Andrômeda, você está em rota de colisão? Relaxa, vai ser uma fusão espacialmente incrível. Vamos virar uma só, bem elíptica. Bom, pelos cálculos dos cientistas, realmente a Andrômeda está vindo em direção à Via Láctea, né? Esse encontro está marcado para daqui a 4 bilhões de anos. Mas calma, nós não estaremos aqui para ver, né? Mas segundo as perspectivas aí teóricas, né, esse encontro não vai ser uma grande explosão. Devido aos espaços que existem aí entre as galáxias, na própria constituição delas, vai ser mais um reajuste de espaço e configuração ali dos elementos que as compõem. Então, elas vão se tornar uma grande galáxia em espiral. E aí nós temos esse encontro com essa galáxia. Vamos ver aqui quem vai estar para ver, né? Bom, seguindo. As galáxias do triângulo são outras vizinhas nossas, né? Elas também são chamadas de M33. É a terceira galáxia mais importante do grupo local, que inclui a Via Láctea e Andrômeda. Ela é a menor em tamanho quando comparada a essas duas maiores. M33 é uma galáxia do tipo espiral também, porém com uma estrutura menos densa, contendo um número relativamente pequeno de estrelas e corpos celestes em relação às suas vizinhas maiores. Nós podemos observar aqui na nossa imagem que, de fato, ela emite, né, um brilho menor. Por sua proximidade e características, ela é um objeto importante de estudo para a formação e para o estudo da evolução das galáxias no nosso grupo galáctico. Uma outra vizinha nossa são as nuvens de Magalhães. As nuvens de Magalhães são duas galáxias irregulares. Percebam aqui que a gente já tem um formato diferente. Até então, a gente vinha falando de galáxias em espiral. As nuvens de Magalhães são irregulares e a gente vai já entender a diferença entre elas. Então, elas atuam aí como satélites da Via Láctea. Elas são compostas por duas principais estruturas. A grande nuvem de Magalhães, que é a maior das duas, e a pequena nuvem de Magalhães, que é a menor. E nós podemos observar aqui na nossa imagem a comparação entre elas. Nós temos aqui, percebam, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. Então, há uma diferença aí entre elas, mas ambas são nossas vizinhas, né? Essas galáxias estão relativamente próximas à Via Láctea e fazem parte do nosso grupo local de galáxia. Por sua proximidade, as nuvens de Magalhães são importantes para o estudo astronômico, ajudando a compreender a interação entre as galáxias e a evolução galáctica. Além disso, são visíveis a olho nu em certas regiões do hemisfério sul. Bom, nós vimos aí, né, as nossas vizinhas, aquelas mais próximas que compõem o grupo local de galáxia, e vamos aqui entender como as galáxias podem ser classificadas. Então, vamos ao conceito de galáxia. Galáxia é um agrupamento massivo de bilhões de estrelas, nuvens de gás e poeira, matéria escura e outros objetos celestes, todos unidos pela gravidade. A cola aí, né, que organiza todo o nosso universo. As galáxias podem variar de tamanho e forma, podendo ser classificadas em galáxias espirais, galáxias elípticas e galáxias irregulares. A maioria das grandes galáxias possui buracos negros no seu centro. Então, vamos aqui ver quais são as características das galáxias em espiral. Elas têm formato de disco, como nós podemos observar na nossa imagem. Elas têm braços, né, espirais que se estendem a partir de seu centro. Possuem muitas estrelas jovens azuis.
ainda possuem muito gás e poeira, pois estão constantemente dando origem a novas estrelas. Então, elas são grandes berçários de estrelas. Elas possuem um bojo central que contém estrelas mais velhas, mais avermelhadas. Então, a gente tem aqui como exemplo de galáxia em espiral a galáxia NGC 1300. O outro grupo de galáxias são as galáxias elípticas, que têm forma arredondada ou elipsoidal, não possuem braços espirais, geralmente são mais antigas e não possuem muitas estruturas, apresentando baixa concentração de gás e poeira. Possuem estrelas mais velhas, avermelhadas ou alaranjadas. Nós também podemos observar aqui na nossa imagem, um exemplo de galáxia elíptica. Possuem um pequeno núcleo. Essas galáxias possuem um pequeno núcleo, esses núcleos são densos e são núcleos brilhantes, em torno do qual milhões de estrelas se aglomeram. Nós podemos aí ver, como eu já falei, essa gigante NGC 1316. E, finalmente, nós temos aí as galáxias irregulares. Percebo que na nossa imagem a gente quase não consegue identificá-la, porque ela não tem uma forma definida. Por isso, o seu nome é irregular. Então, essas galáxias aí, elas não possuem, como o próprio nome diz, uma forma definida. Elas são resultado de interações ou fusões de galáxias. Isso quer dizer que elas resultaram de encontros galácticos, como possivelmente acontecerá entre Andrômeda e a Via Láctea. Então, essas galáxias, elas têm pouca massa e têm muitas estrelas jovens. Então, nós viajamos aí pelo nosso sistema solar, compreendendo aí a sua formação, a origem da nossa estrela, como os planetas do nosso sistema se formaram. Vimos aí, então, qual é a galáxia em que nós nos encontramos, quais são as nossas vizinhas, tudo isso dando o nosso endereço cósmico. Hoje, se vocês fossem perguntados qual é o nosso endereço, eu tenho certeza que vocês saberiam responder, não é? Então, nós vimos também aí que as galáxias elas não são todas iguais, Elas têm formas diferentes e cada uma delas possui características próprias. Nós vimos as galáxias em espiral, as irregulares, Nós vimos que cada uma delas aí possui características próprias. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido comigo e gostado dessa viagem que nós fizemos aí pelo espaço. Até a próxima aula.